entendemos pela palavra de Deus que tudo que está acontecendo é a palavra se cumprindo. As coisas estão acontecendo porque o homem tem esquecido de Deus e tem abraçado o pecado. O homem tem se corrompido, tem adulterado. O homem tem profanado o sagrado, que é santo, e tem deixado Deus de lado. É uma inconstância que o povo está vivendo, esquecendo de Deus, colocando as prioridades mundanas em primeiro lugar e tem deixado Deus em segundo plano. Verdade, Deus. Tem esquecido que Deus é primazia nas nossas vidas. Assim aconteceu com esses reis que começaram bem e acabaram ruim na sua trajetória de vida, esquecendo de Deus, se deixando levar pelo paganismo, pelas coisas erradas, e tem abraçado o erro, o pecado, e por isso Deus está aplicando juízo, aleluia, sobre a terra, e tem muitos que estão se sucumbindo por causa do pecado. Jesus. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Deus trabalhando e aplicando juízo na terra. Ele não está usando o homem como ele usou Elias, como ele usou tantos outros profetas naquela época, porque o homem não tem se achado na brecha, na posição que Deus tem colocado, que Deus espera que o homem esteja, para que Deus possa usar o homem para poder resgatar almas do mundanismo, do pecado e trazer para a presença dele. Portanto, Deus está usando a natureza. Se nós olharmos Mateus capítulo 24, eu não vou entrar para esse parâmetro, porque eu só tenho mais 2 minutos, 3 minutos. Mas se nós olharmos Mateus capítulo de número 24, nós vamos ver que Deus sempre deixou escrito: a mula foi usada. Não está em Mateus 24 não, tá? É porque eu comecei falando, mas eu quis falar isso aqui. Foi usada para poder aplicar juízo. História de Balaque e Balaão. Quando nós olhamos Mateus 24, nós vamos ver lá uma série. E o povo diz assim: é fenômeno da natureza. Você sabe por que o povo diz que é fenômeno da natureza? Para poder não dar crédito se é Deus que está agindo. E aí eles dizem assim: é o fenômeno da natureza que aconteceu. Irmãos, é mentira do diabo para enganar o povo. Porque fenômeno da natureza, coisa simples que acontece, mas quando chove, quando vem avalanches, vendaval, tsunamis, que acaba com uma cidade inteira, que derruba e que mata um monte de gente de uma vez, não é fenômeno da natureza, é uma consequência do pecado do homem. E é Deus usando a natureza como agente de juízo para poder mostrar para o povo que Deus existe e que ainda há Deus para o povo lembrar e consultar a Ele, voltar para Ele, para poder ser livre de tudo isso que está acontecendo. Glória a Deus, aleluia. E o povo não está nem aí, cruzando os braços. Rio Grande do Sul, destruído. Se você for olhar, o Oriente em uma guerra total, a Ucrânia em uma guerra total. E nós estamos, e o povo está achando que tudo isso é normal. Não está crendo. Está como Acasias. Deus levanta Elias e diz assim: manda dizer para Acasias: não existe Deus em Israel para que ele consulte, que é preciso ele esquecer de Deus e ir atrás de um Deus pagão de Ecrom, Baal, Zebub e consultar a ele. Consultar o diabo. Então, irmãos, que possamos ouvir a voz de Deus e discernir que é Deus que está falando. Que possamos enxergar o que está acontecendo e ver Deus agindo, e ver Deus chamando o povo
de volta ao arrependimento. Para o povo se voltar para Deus. Para o homem que está mergulhado no pecado, lembrar que ainda existe um Deus no céu que está de olho na humanidade. Consequência do pecado tem feito e tem trazido destruições, e Deus não é assassino não, mortes para uma cidade inteira. Caixão tem sido arrancado, corpos têm sido vistos, mau cheiro e um monte de coisas que tem acontecido por causa do pecado do homem. Isso não é normal. Isso é Deus agindo na terra. Glória a Deus. Isso é Deus despertando o mundo. Isso é Deus trazendo de novo o povo para a presença dele. Só que o povo não está entendendo. Mas o povo não vai ser pego de surpresa. Porque Deus está agindo. E aí a gente vê Deus usando a natureza. E Mateus 24 diz que é terremoto, fome, peste, nação contra nação e um monte de outras coisas. Tudo isso, o povo diz que é a natureza, fenômeno da natureza, para poder não voltar para a presença de Deus. Sabe por quê? Porque o pecado está gostoso para eles. Porque o pecado para eles já está cauterizado. Então, eles não querem. Eles enfrentam o juízo de Deus na terra de forma como se fosse algo natural, coisa natural. Mas quem tem olhos espirituais, quem é espiritual, discerne que é Deus agindo na terra. Então agora eles voltam e dizem para Acasias: um homem saiu ao nosso encontro e nos mandou voltar e trazer esta mensagem para você, que porventura não há Deus em Israel para que você consulte, que é preciso ir até Ecrom para poder consultar Baal-Zebub, e esta cama que você subiu, assim disse esse homem, que você não vai descer mais dela, vai morrer. Tem gente zumbi na terra, tem crente morto na terra, tem gente morta na terra, mas andando como zumbi. Porque existem dois tipos de morte: existe a morte espiritual e existe a morte física. Mas todas elas só definimos onde nós vamos viver aqui. Se você busca Deus aqui, volta para Deus aqui, a sua vida está definida para a eternidade ao lado de Jesus. Mas se você não busca Deus aqui, afasta de Deus, não quer saber de Deus, você está definindo a sua vida aqui para a eternidade, uma vida separada de Deus. Aleluia! Então é aqui, é agora que eu e você precisamos continuar com a nossa guarda levantada. Não abaixa a guarda. Glória a Deus. Porque senão o diabo te vence. Porque senão as consciências dos olhos da carne, os desejos da carne te vencem. Mas permaneça firmado em Jesus. Aleluia. E o que te espera é o céu. Aleluia! Oh, glória! Eles disseram para Acasias o que Elias mandou dizer. E ele fica furioso, ele pergunta como é esse homem, como ele está vestido. E o relato, a palavra de Deus diz para ele o seguinte: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então Acasias diz: esse homem é Elias, e veio o temor sobre ele. Só que ao invés de arrepender e voltar-se para Deus, ele resolve perseguir Elias. O mal da humanidade é
perseguir quem Deus levanta para poder usar e trazer o povo para a presença dele. Aí a gente está enfrentando perseguição. Aí você enfrenta perseguição. E às vezes a gente até pergunta, mas por quê? É porque escolhido de Deus enfrenta a perseguição. É porque quem Deus levanta recebe pedrada. E aí, um conselho, precisamos aguentar em oração. Não é calado não, é orando. É comer o pão com água. Aí o rei, ele fala assim, não, eu não vou levar essa afronta e ficar de braço cruzado. Ele pega um capitão de 50 e diz para ele assim, olha, sobe lá no cume do monte, onde Elias está, e fala com ele para descer, traz ele para mim, porque ele vai ter que acertar comigo. O capitão de 50, ele reúne mais 49 e ele sobe para o monte. Quando ele chega no pé do monte, ele avista um homem lá em cima no cume do monte. E ele fala, é Elias. E o que ele faz? Ele grita lá de baixo e diz assim, homem de Deus, o rei manda dizer que é para você descer e apresentar perante ele. Elias vai dizer assim, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma esse capitão com seus 50. E na hora o céu se abre. Eu não sei que barulho que era, mas pode ser assim, ó. Consome aquele chefe com seus 49, todos os 50 é consumido, vira cinza. O rei não se dá por contente, chama mais outro capitão de 50 e diz assim, busca Elias para mim. E esse capitão de 50 ele sobe. É por isso que eu e você precisamos ser homens e mulheres de Deus. Porque quando você falar, o céu tem que abrir e algo tem que acontecer. Glória a Deus. O céu tem que trazer resposta daquilo que você pedir. E a Bíblia diz que ao homem não recebe nada, não é dado nada, se primeiro não vir de cima, do céu. Eu e você precisamos ser homens e mulheres de Deus. Homem e mulher de Deus não se vende. Homens e mulheres de Deus não volta atrás. Homens e mulheres de Deus fala e está falado, porque nós somos pessoas de Deus. Aí o segundo capitão de 50 ele chega também arrogante, como o rei está arrogante. E no pé do monte ele começa a gritar de novo, ele olha a cinza dos que foram mortos. E eles ficam furiosos e gritam de novo, homem de Deus, o rei manda dizer, desce ou nós vamos te buscar. Aí Elias olha e diz de novo assim, se eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e matem todos eles. Na mesma hora, o céu abre e o fogo desce e consome aqueles 50 novamente. Só que agora, o rei manda mais outro capitão de 50, mais 50 soldados. Só que agora esses 50, eles são espertos, eles temem a Deus, eles veem o que aconteceu e diz assim, isso não é normal, isso não é coisa que aconteça naturalmente, tem algo sobrenatural acontecendo. E agora esse capitão de 50, terceiro capitão de 50, ele sobe, e quando ele chega lá e vê a cinza dos 100 homens que foram consumidos pelo fogo do céu, ele se ajoelha, ele se humilha e vai gritar, homem de Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. Os outros capitães que subiram, foram mortos queimados. Mas tenha compaixão de nós. O rei pede, desce. Na mesma da
dizendo que Ele é contigo. Glória a Deus. Por onde você passar, onde você estiver, se você não sair da presença dEle, Ele continua contigo. Você pode passar por dificuldade, mas você não passa sozinho. Deus passa contigo. Se você estiver em apuros, Deus está contigo. O que estiver acontecendo, creia, Deus está contigo. Ele não te abandonou, Ele não te esqueceu, Ele não te deixou sozinho, Ele está com você. Mas tem muitos aí que estão achando que Deus está com ele e está sozinho. Porque não é humilde, porque não quer saber de Deus. Deus está falando e ele está achando que está com Deus e está fazendo do jeito que ele quer. E Deus não está mais com ele. E ele está sozinho no caminho. Aí daqui a pouco você está vendo, ó, pisando alto. Daqui a pouco você está vendo ele prostrado, caído, gemendo. Aí você fala assim, o que aconteceu? É porque achou que tinha e não tinha. É porque achou que Deus estava com ele e Deus não estava mais com ele. Já estava andando sozinho com o orgulho dele há muito tempo. E o orgulho e a soberba precedem a queda. O orgulho e a soberba faz com que o homem ache que ele está acompanhado, mas é só a sombra da queda. Porque quem está com Deus é humilde. A Bíblia diz, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, esse tal, Deus está com ele. É uma receita básica e simples. É só orar. É só humilhar, é só orar. É só buscar a face do Senhor. É só converter dos maus caminhos. Então Deus ouve a sua oração, traz resposta do céu, como trouxe para Elias. Sara a terra, sara o seu coração. E o que você falar, pedir, orar, olhos e ouvidos estão atentos à sua vida. E você não está só, não andará sozinho, mas estará com Deus. Passará por momentos difíceis com Deus. Ele te guarda, Ele te livra, Ele te protege, Ele guarda a tua família, a tua casa. Ele traz o livramento. Não é só para você não, é para quem você pedir. O céu responde o clamor que sai dos teus lábios. Então agora, depois que ele se humilha, que ele dobra o joelho, que ele sabe como falar para o homem de Deus, o anjo do Senhor diz para ele assim: Elias, não temas, desce. E Elias vai descer e vai com eles e apresenta diante de Acasias. Irmãos, e quando chegar diante de quem está te perseguindo, não é para você juntar a eles, não é para você fazer o que eles querem fazer, mas é para você continuar sendo homem e mulher de Deus. É para você continuar sendo firme naquilo que Deus colocou na tua mão. Elias, quando se apresenta diante de Acasias, Elias faz o mesmo que ele mandou os mensageiros. Ele diz para Acasias: porventura não existe, não há Deus em Israel para que você consulte, para que você possa mandar mensageiros e consultar Baal Zebub em Ecrom, para saber se você vai morrer ou para saber se você vai sarar dessa doença. E ele diz assim: pois eu te digo que o Senhor disse que dessa cama que você tem subido nela, você não vai descer, vai morrer sem falta. A mensagem pode ser dura, as pessoas podem ser difíceis, mas o que Deus colocou na tua mão, você tem que fazer. Não temas, porque Deus é contigo. Não temas, porque Deus garante a vitória. Deus te chamou, Deus te levantou, Deus colocou uma palavra nos teus lábios, seja ela de juízo, seja ela de bênção. Faça o que Deus mandou você fazer. E Deus vai estar contigo até no último momento.
Ele vai te guardar, te proteger, te livrar e garantir a vitória. Porque quem te chamou nunca perdeu uma batalha e não há de perder batalha, mas tem vitória na sua vida.